Sejam muito bem-vindos a mais um Evangelho realizado pelo Grupo Espírita Casa do Caminho, que está situado na Rua Estado de Israel, número 59, na Vila Mariana, São Paulo, Brasil. Antes de iniciarmos os nossos trabalhos de hoje, eu quero dar uma breve explicação sobre a composição do Evangelho. São 4 partes, uma abertura, uma palestra, as vibrações e o encerramento. A abertura é o momento que nós vamos estar voltados para nós mesmos, para o nosso interior, vamos poder sentir o pulsar do nosso coração, tirarmos da nossa mente as preocupações, as ansiedades, para a gente estar se preparando para receber o Evangelho que vem na sequência, que é uma palestra, uma exposição de um tema extraído do Evangelho de Jesus, para que a gente possa melhor assimilar aquelas mensagens ali contidas e procurar vivenciar esses ensinamentos no nosso dia a dia, para nos tornarmos melhores. Hoje o tema vai ser sobre a estrada de Damasco e logo na sequência, quando termina a palestra, nós fazemos as vibrações pelo planeta, por aqueles que estão necessitados, porque as vibrações são doações que cada um de nós pode realizar, pode emanar pelo pensamento. São energias amorosas, que cada um vai acompanhando mentalmente a pessoa que está proferindo as vibrações. E na sequência nós temos o encerramento, que é uma prece, um momento de gratidão, que nós devemos estar abertos aos benfeitores espirituais, né, para receber todo esse envolvimento do fechamento, do encerramento do trabalho e para que possamos ter força, confiança no nosso dia a dia. Então, depois disso, vamos então nos preparar para o Evangelho de hoje, desse momento que começará. Então, a gente pode procurar uma posição tranquila, cômoda, um lugar tranquilo, seja no quarto, na sala, hoje que estamos em casa, mas que haja silêncio. Nós podemos fechar os olhos, fazer uso da nossa respiração, que ela seja profunda, que ela vá nos acalmando, nos serenando, nos revigorando, que possamos sentir a vida pulsar em nós, as batidas do nosso coração, que vai a cada vez mais serenando. E com isso vamos elevando o nosso pensamento ao Pai Maior, a Jesus, nosso Mestre, aos Espíritos de Luz, aos benfeitores que acolhem a Casa do Caminho, que protegem, que nos dão o norte, em especial ao nosso querido Itaporã. E vamos agradecer por mais esta oportunidade de estarmos aqui, reunidos, para apresentarmos o Evangelho de Jesus. Rogamos ao Mestre amado, sempre tão sereno, sempre tão amável, bondoso, que mais uma vez inspire a nossa querida Sandra, que trará as suas palavras. E a nós, Senhor, que nos faça atentos, presentes, conscientes para assimilarmos os ensinamentos. Mestre amado, sê conosco, hoje e sempre. Graças a Deus. Olá a todos. Sejam todos muito bem-vindos e muito abençoados para mais esse Evangelho virtual da nossa Casa do Caminho. O tema que me coube falar hoje está inserido no capítulo 10 do livro Paulo e Estevão, cujo título é No Caminho de Damasco. O objetivo dessa reflexão
é nos conscientizarmos da grande transformação moral, do grande salto quântico espiritual que nos cabe realizar, tendo como parâmetro a própria transformação de Paulo de Tarso, iniciada no caminho de Damasco. Primeiramente, eu quero chamar a atenção de vocês para as palavras de Emmanuel, que foi o autor espiritual do livro, no capítulo de apresentação da obra, a que ele deu o título de Breve Notícia. Nessa apresentação, Emmanuel vai nos dizer que o seu objetivo essencial, ao transmitir a Chico Xavier a história de Estevão e de Paulo, não foi apenas o de rememorar passagens sublimes dos tempos apostólicos, nem o de fazer uma biografia romanceada dos personagens, mas a intenção foi principalmente apresentar, antes de tudo, a figura do cooperador fiel, na sua legítima feição de homem transformado por Jesus e sempre atento à causa do Cristo. E é também o objetivo de recordar as duras lutas e difíceis testemunhos de um coração extraordinário que seguiu os passos do Mestre num esforço incessante. Nessa mesma apresentação, gente, Emmanuel vai destacar que todos nós somos chamados pelo Cristo para uma determinada missão, mas que, infelizmente, na maior parte das vezes, nós somos desatentos, nós cerramos os nossos ouvidos, nós deixamos nos levar por nossos caprichos e interesses mais imediatos, e nos desculpamos com a nossa consciência, dizemos que não estamos preparados para essas tarefas e que essas tarefas são para poucos, para os missionários como Bezerra de Menezes, como Chico Xavier, ou como Paulo de Tarso, que recebeu o apelo diretamente do próprio Jesus. Isso a gente dá desculpa para a nossa consciência, para postergar os nossos compromissos, né? Muitas vezes assumidos anteriormente na espiritualidade. Emmanuel vai dizer textualmente: todos os homens menos rudes têm a sua convocação pessoal ao serviço do Cristo. Olha o que Emmanuel diz. Todos os homens menos rudes. Porque aqueles que são ainda violentos, endurecidos, primitivos, esses nem ouvem o chamado. Mas aqueles que têm os corações menos rudes, portanto já têm alguma sensibilidade, eles são convocados para o serviço do Cristo. E Emmanuel continua dizendo que as formas desse chamado podem variar, mas a essência ao apelo é sempre a mesma. E que essência é essa? E que apelo é esse que Jesus nos faz? Jesus nos apela sempre para o amor, para a caridade, para a lei de dar e receber, para olhar o próximo. E ele continua, Emmanuel, dizendo que o convite chega às vezes para nós de maneira sutil, inesperadamente. E não é verdade? Quantos de nós recebemos esse convite sutil, inesperado e nos assustamos, preferimos postergar. Emmanuel termina dizendo: a maioria resiste ao chamado generoso do Senhor. Espero que cada um de nós já tenha afrouxado essa resistência, assim como Paulo. Paulo ouviu o chamado do Mestre. Ele se negou a si mesmo. Ele arrependeu-se. Ele tomou a cruz e seguiu Cristo até o fim. Ele passou de perseguidor dos cristãos
a escravo do Cristo, de espírito cego pelo orgulho e pelas vaidades, a espírito iluminado pelas luzes de Jesus, de homem material a homem espiritual, até o ponto em que ele dizia: já não sou eu mais quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Uma entrega, uma doação de si mesmo. Mas houve uma trajetória, não é? E esse salto quântico espiritual de Paulo teve início na estrada de Damasco, quando pela primeira vez ele faz esta entrega a Jesus, nas palavras que ressoam na nossa mente. Quando a gente lê nesse texto, ele diz a Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? É muito lindo, né? Sabermos, escutarmos de alguém: Senhor, essa humildade, essa entrega. Entretanto, antes disso, Saulo era um jovem promissor, com posição de destaque no Sinédrio, muito preparado nas leis mosaicas, orador exemplar de caráter reto, porém inflexível e passional. Essa é a descrição de Saulo antes de tornar-se Paulo. Ele defendia as suas posições e as suas ideias a qualquer custo, e estava acostumado a ter os seus desejos atendidos, a ter só vitórias. Ele planejara todo o seu futuro, que incluía o casamento com Abigail, que era uma jovem sensível e delicada, uma jovem dócil sem ser submissa, muito amorosa, a quem Saulo dedicava grande amor. Na verdade, ela era a única pessoa que dobrava aquele gênio impetuoso. Porque Saulo achava que tinha todo o controle em suas mãos. Entretanto, acima do seu espírito voluntarioso, de seus desejos e dos seus planos, havia um projeto maior que o colocaria num outro caminho. Paulo foi forçado a olhar para dentro dele mesmo. Diz Haroldo Dutra, numa de suas palestras, que muitas vezes Deus usa o recurso das lágrimas, da dor, do sofrimento, para acordar as nossas consciências adormecidas, esquecidas das verdadeiras realidades, esquecidas dos objetivos de cada um de nós nesse mundo. Esse torpor se dá por conta das nossas imperfeições e fraquezas, principalmente por causa do nosso egoísmo. E Kardec, no Livro dos Espíritos, no capítulo sobre a perfeição moral, ele vai falar sobre esse grande mal que abate a humanidade, que, na verdade, abate sobre nós mesmos. Dizendo na questão 917 que o egoísmo é o defeito mais difícil de se desenraizar de nós, porque deriva da influência da matéria, da qual temos grandes dificuldades de nos libertar, já que as nossas leis, as nossas organizações sociais, a nossa educação se fazem com vistas aos ganhos materiais. Então, nessas leis do egoísmo, da vaidade, da arrogância, também foi criado Saulo de Tarso, para ser um vencedor nas lutas, nas argumentações, na carreira escolhida e no campo sentimental. E quando ele sofreu o grande revés, com a perda pela morte de sua amada Abigail, desesperou-se. Viu fugir das suas mãos, do seu controle, os planos por ele traçados. E ele ficou arrasado. Nesse ponto da história, Emmanuel vai nos mostrar
a atmosfera mental que envolvia Saulo e que era um pasto favorável às influenciações negativas e perturbadoras. Diz Emmanuel, pensamentos amargos o atormentavam. Angustioso arrependimento o envolvia ao pensar que, por causa da sua perseguição implacável, do seu orgulho inflexível, tirara a vida de Estevão, Gesiel, que era irmão de Abigail, o que destruíra todos os seus sonhos futuros. Então, vejam, Paulo estava numa atmosfera depressiva, numa atmosfera de infelicidade, de raiva, que o perturbava grandemente. E qual foi a sua reação diante do acontecido? Cheio de ódio e cheio de despeito contra os cristãos, e em especial contra Ananias, que tinha sido mentor de Abigail, e para aplacar a frustração e a tristeza que ele sentia, ele parte para Damasco, onde se encontrava Ananias, achando assim que a violência o livraria daquela dor. Isso aí, gente, é o recurso do revide, que é muito usado por nós. Quando nós nos sentimos injustiçados, quando nos vitimizamos, não é? Achando que fazendo o outro sofrer aquilo que estamos sofrendo, teremos paz. Ledo engano. A dor de uma perda, de um ataque, de uma violência, de uma frustração, não se resolve fazendo o outro sofrer. Não se resolve com a desforra, com a revolta, com a depressão. Só a elevação do espírito, a aceitação da mão de Jesus nos trará alívio. Jesus nos dizia: vinde a mim todos vós que estáis atribulados, porque eu vos aliviarei. É a única coisa que nos alivia, gente. É a elevação de pensamento, é a entrega a Deus, a vontade de Deus. Mas muitas vezes nós nos rebelamos mesmo, não é? E aí sofremos mais. Aí escreve Emmanuel: a caminho de Damasco, muitas recordações amargas vinham ao pensamento de Saulo. Forças secretas impunham-lhe profundas interrogações. Onde buscar a paz de espírito? Vejam que nesse caminho, levou vários dias, a espiritualidade já acompanhava Paulo, já fazia-o recordar de tantas coisas que ele fizera, desde a sua infância até o momento das perseguições, e ele estava extremamente inquieto. Então, Emmanuel coloca: forças secretas o acompanhavam, não é? Era a espiritualidade, porque iria acontecer aquele fato importante às portas de Damasco. O caminho de Damasco, na verdade, representa a estrada simbólica que leva da morte do ego para o nascimento do eu crístico, que fez com que Saulo morresse para que nascesse Paulo, que trouxe a cegueira física para que Saulo pudesse ver com os olhos da alma. Haroldo Dutra ainda vai dizer que essa experiência de Saulo é uma experiência da imortalidade da alma e que depois dessa experiência não se pode mais ser a mesma pessoa. Que experiência foi essa? Emmanuel descreve de uma maneira maravilhosa. Um sol de luz se apresenta. Saulo vê aquela figura, aquele esplendor se aproximando.
e diz: quem é você? E escuta: eu sou Jesus a quem você persegue. Num átimo, Saulo compreende a diferença entre o corpo físico e o espírito. O corpo físico de Jesus tinha sido torturado e crucificado. Seu corpo espiritual resplandecia, eterno, imperecível, imortal. Jesus foi buscar Saulo para ser o seu vaso, o seu apóstolo. O olhar de Jesus, onde todos viam um perseguidor, um torturador, um obstinado, orgulhoso e inflexível, Jesus via além. Jesus viu o apóstolo Paulo usando toda a sua energia e todo o seu amor na difusão do seu evangelho. No livro Em Torno do Mestre, Vinícius escreve um de seus capítulos, dizendo: por que será que o Senhor se manifesta ostensivamente ao adversário declarado da sua igreja, provocando-lhe de tal maneira a conversão? E ele mesmo responde: a razão é simples. Saulo era inimigo de Jesus porque o desconhecia. Mas Jesus era seu amigo, porque sabia muito bem quem ele era. Quando os Saulos chegam a perceber e a sentir o esplendor da verdade, transformam-se logo em Paulos. Assim também deve acontecer conosco, porque nós sabemos que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade. E que para irmos ao Pai, precisamos seguir-lhes os passos. Nesse momento do encontro, então Jesus diz a Paulo: Saulo, não recalcitres contra os aguilhões. Ele está estatelado diante daquela imagem. E ele ainda ouve: não recalcitres contra os aguilhões. Os aguilhões são os inúmeros chamados da espiritualidade para que cumpramos nossos deveres de melhoria espiritual, para sermos pessoas melhores, espíritos melhores, que não desprezam as leis de Deus. E recalcitrar é empacar diante dos chamados, é não ouvir, é desprezar, é não fazer a vontade de Deus, e sim a nossa própria vontade, os nossos desejos, as nossas ilusões. Paulo havia sido chamado por Jesus de todas as formas, principalmente através de Estevão e de Abigail. Naquele momento, ele compreendeu isso. Foi assim com Paulo, e é assim conosco também. Quando nós recalcitramos, quando nós negamos ouvir o chamado, então é necessário um choque mais forte, que nos relembre os compromissos assumidos anteriormente na espiritualidade. Assim como Saulo, nós temos a mania de querer controlar tudo. É uma característica de um mundo materialista. Quando não conseguimos, nós nos angustiamos. Nós nos sentimos inseguros, cheios de medos. Não é assim que está acontecendo nesse momento, por exemplo, com essa pandemia? E a primeira grande lição: a segurança está em Deus. Paulo dizia: se Deus é por nós, quem é contra nós? Nenhuma só folha cai que não seja da vontade de Deus. Confiar, entregar-se, independentemente do que está acontecendo. E dizer como Paulo: Senhor, o que queres que eu faça? A nossa viagem de Damasco está durando mais de 2000 anos, porque não nos entregamos como Paulo. É muito difícil nós nos despojarmos de sentimentos, de preconceitos que trazemos por encarnações
e deixar o sol penetrar em nós através da confiança irrestrita a Deus. Paulo não encontrou facilidades no seu caminho, muito pelo contrário. Para difundir o evangelho, ele venceu enfermidades, zombarias, rejeição dos mais queridos. Ele venceu prisões, torturas, açoites, apedrejamentos. E como todo ser humano, ele teve momentos de desânimo, de fragilidade, de instabilidade, de falta de coragem. Mas Jesus incumbiu Estevão e Abigail de estarem sempre a seu lado para incentivá-lo e lembrá-lo do seu compromisso maior. Nós também somos assessorados sempre por nossos benfeitores espirituais, principalmente nos momentos de maiores dificuldades. Se nós os escutamos, se estamos conectados a eles, seremos capazes de ser dóceis ao chamado de Jesus. E assim poderemos dizer: Senhor, o que queres que eu faça? Num desses momentos de desânimo, Paulo escutou Abigail. E ele ouve, então, esses conselhos que ela lhe dá. Porque ele estava lamentando, ele estava infeliz. E Abigail lhe dá 4 conselhos. O primeiro deles: ama. Só o amor é capaz de transformar as criaturas. Só o amor é capaz de enxergar os frutos que estão dentro das sementes. Jesus enxergou Emmanuel em Públio Lentulus, enxergou Paulo em Saulo. O segundo conselho que Abigail dá: trabalha. Ninguém colhe se não cultivar. Deus não é pai de coisas prontas. Deus é um pai de sementes. Nós somos frutos das nossas próprias construções. Fomos criados simples e ignorantes. Somos seres perfectíveis, rumo à perfeição relativa, através do nosso próprio esforço, do nosso próprio trabalho. O terceiro conselho: espera. No sentido de ter esperança, de confiar em Deus, de saber que Ele nos manda sempre o que é melhor e necessário para nós, para o nosso aprendizado. E o último conselho: perdoa. Quem ama e quer ser amado precisa aprender a perdoar. E já que todo relacionamento traz divergências por causa do nosso estágio inferior de sentimentos, essa foi uma das grandes e maiores lições que Jesus nos deixou, a lição do perdão. Até o último momento. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E essa é a nossa estrada de Damasco. Amar, trabalhar, ter esperança, ter fé e perdoar. Que nós possamos, como Paulo, abrir o nosso coração a Jesus e fazer a nossa transformação desde já para um caminho melhor. Que assim seja, graças a Deus. E agora, queridos amigos, é chegado o momento das nossas doações. Porque vibrar é doar. Doar amor através do nosso pensamento elevado. E assim, respirando calma e profundamente, e acima de tudo, irmanados no mais profundo sentimento fraterno, vibremos. Paz para o planeta Terra e fraternidade entre todos os povos e nações. Para todos os governantes do planeta, vibremos sabedoria, responsabilidade e amor.
Vibremos sustentação para os homens de bem em suas missões em todo o planeta. Muita fé e proteção espiritual a todos os brasileiros. Saúde aos enfermos do corpo e da alma. Vibramos compaixão para aqueles que ainda não estão no caminho do bem. Amparo, proteção às crianças e aos idosos. E vibramos discernimento aos jovens. Sustentação para todas as casas de oração e caridade, e em especial para a Casa do Caminho, seus trabalhadores e obras sociais. Vibramos proteção espiritual para todos aqueles que pedem ajuda para vencer as suas dificuldades e também para todos os necessitados que vêm agora em nossa mente. Vibramos união para todos os núcleos familiares, harmonia para os nossos lares, equilíbrio, força, luz, coragem e perseverança para todos nós, e que se fortaleça em nossos corações o amor do Cristo. Que assim seja, graças a Deus. Sentindo o abraço carinhoso dos benfeitores espirituais que nos transfundem essa energia tão gostosa, felizes porque acabamos de aprender um pouco mais com o Divino Mestre Jesus. Essa energia que nos toca o coração, que nos traz a paz, que nos traz o conforto, a perseverança, a alegria da vida. Que nós possamos cada vez mais dedicarmos a aprender com o meigo Rabi da Galileia, onde encontraremos a verdadeira felicidade. Agradecidos a Deus, nosso Pai, ao querido Mestre Jesus, ao nosso mentor em particular, por estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, nós vamos encerrando o nosso Evangelho de hoje com a prece que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cairmos em tentação e livra-nos de todo o mal. Que Jesus nos abençoe hoje e eternamente. Que assim seja.